Você já se perguntou como um navio consegue quebrar o gelo? Para quem não sabe, quando um navio quebra gelo, rasga o oceano, traçando emaranhados congelados. Ele está literalmente abrindo estradas temporárias para que outros navios comuns possam passar. Esses queridinhos só conseguem quebrar o gelo porque são construídos com um casco 3 vezes mais reforçados e com um formato especial na proa. Então, em vez de bater de frente com gelo, eles sobem em cima da camada para que o peso do próprio navio esmague de cima para baixo. Talvez você esqueça da pregação, mas da musiquinha você não vai esquecer. Você sabia que existe um tipo de navio que abre espaço dentro do oceano, ali no meio do gelo, para que outros navios possam passar? Quantos sabiam? Nossa, agora me considerei um desinformado, porque pelo menos 30% da igreja já sabia disso. Eu não sabia. Gosto muito do mar, gosto muito de navio, amo aquilo que acontece ali no navio, a viagem de navio e tudo mais, mas eu não sabia disso. É tão legal quando a gente consegue atravessar do outro lado. É tão bom quando a gente olha e a gente percebe que aonde nós estávamos, nós não estamos mais. Nós já atravessamos de uma realidade da vida para outra, de um desafio, de uma dificuldade, para um outro patamar, para uma outra realidade da vida. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Mas o que a gente não percebe é que aquilo que a engenharia nos mostra aqui não é tão simples assim. É necessário um navio especial, com um casco pelo menos 4 vezes mais forte que o casco de um navio comum, e ele precisa passar por lá, rasgando o gelo, abrindo espaço e fazendo um caminho temporário para que outros navios possam passar. Olha, chegamos em Atos capítulo 8, uma quantidade de mensagens, 17 mensagens. E é interessante porque no livro de Atos nós temos mergulhado na verdade de uma coisa incrível que invade a nossa realidade comum, humana, bem comum, de nós seres humanos. Deus invade a história em Cristo Jesus, os discípulos vivem aquilo que Deus tem como propósito, plantar a igreja, a expansão da igreja começa de uma forma extraordinária, Jesus está aqui com eles, os discípulos estão vivendo coisas grandiosas. Mas se a gente fosse dividir esses capítulos anteriores em partes de uma série, está em alta, né? As séries hoje em dia, muitos assistem séries, antigamente eram as novelas, agora são as séries. Então vamos dividir aqui, de uma forma simples. Nós começamos o livro de Atos, e Atos narrando o poder de Deus de uma forma incrível, sobrenatural, sinais e maravilhas acontecendo, para evidenciar o poder de Deus, e então a estruturação da igreja acontecendo e se expandindo de forma enorme. Mas logo depois desses sinais e maravilhas grandiosos que acontecem, então essa foi o primeiro episódio da série, nós temos um segundo episódio. Começa dentro do próprio povo de Deus as dificuldades. Começa ali algum tipo de perseguição, não externa, mas dentro do próprio povo de Deus. E depois nós temos um cenário de perseguição externa, e depois uma coisa volta e vai, esse negócio de perseguição externa e interna. E depois nós temos aqui um período onde a perseguição interna é maior. Então, primeiro a expansão, os sinais, as maravilhas, um período de perseguição interna. E agora nós chegamos aqui no capítulo 8, e eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, eu vou te dar um pouquinho do contexto disso. Mas enquanto você está abrindo a Bíblia, antes ainda de eu dar o contexto, eu quero fazer uma pergunta ao meu coração e ao seu coração. Ouça enquanto você abre em Atos capítulo 8. Será que há alguma área na sua vida que Deus precisa sacudir? Será que há algum canto na sua vida e na minha vida que Deus precisa mandar um navio de casco mais forte para ir quebrando gelos, para ir quebrando aquilo que o caminho não possibilitava, para que novos caminhos sejam abertos e então você possa vivenciar uma travessia de algo diferente? Será que você tem percebido? Um navio abrindo o caminho no meio do gelo nem sempre é algo confortável, fácil e simples. No meio de um mar que é bem agitado,
Um grande navio quebrando o gelo para que outros possam passar. Em alguma área sua vida se assemelha com isso? Em alguma área minha vida se assemelha com isso? O contexto aqui de Atos 8 é um contexto muito interessante. Nós vimos e estudamos já recentemente o capítulo 7 todo. Após a morte de Estevão, a igreja em Jerusalém foi sacudida por uma perseguição feroz. Então agora é tudo desafiador. Primeiro uma pessoa morrendo em nome do Senhor Jesus, em nome do Evangelho. Agora essa perseguição não é qualquer perseguição. É uma perseguição feroz. É uma perseguição terrível. O que parecia uma tragédia, é isso que a gente precisa entender no texto que nós vamos ler. Não é apenas uma tragédia, mas se torna o combustível para a expansão e o plano maior que Deus tinha para que o Evangelho se expandisse. Às vezes eu olho para a minha vida e algumas coisas parecem uma tragédia. Às vezes eu olho para as pessoas que eu amo, ou olho ao meu redor, ou olho para a igreja, ou olho para a sociedade e parece uma tragédia. E às vezes eu fico me perguntando, Deus, o Senhor não está vendo não? Eu oro igual os salmistas. O senhor está vendo o que eu estou vendo? Não que eu acho que Ele não esteja, mas porque eu preciso desabafar aquilo que eu estou sentindo para Deus. Mas é interessante que essa expansão, Deus usa de uma forma muito atípica. E é exatamente nesse contexto que antes de eu e você lermos, nós precisamos perceber o Espírito Santo, usando a dor, para empurrar os cristãos para Samaria e para os desertos, provando que o reino de Deus não pode ser parado por homens ou por crises internas. Eu vou ler de novo essa frase contextualizada. Precisamos perceber o Espírito Santo usando a dor para empurrar os cristãos para Samaria e para os desertos, provando que o reino de Deus não pode ser parado por homens ou por crises internas. Aonde o Espírito Santo está me empurrando? Aonde o Espírito Santo de Deus está te empurrando? Aonde eu e você temos sido pressionados, apertados, empurrados, agitados? Será que alguma área você se parece, algum canto da sua vida, você se parece com um gelo endurecido e é necessário vir um navio todo preparado para quebrar esse gelo e abrir caminho? Será que é o conforto que está me deixando acomodado? Será que é a distração? Que tipo de distração, pastor? Não seria a distração do próprio conforto? Ou então a distração do agito, da rotina, dos desafios? Ou o prazer de viver, das coisas boas, listas que Deus me dá? Quais são as coisas que estão nos distraindo? Quais são as coisas que estão nos acomodando? E o que Deus precisa fazer em minha vida? O que Deus precisa fazer em minha vida? O que Deus precisa fazer em sua vida? Para que então o caminho seja aberto e nós possamos atravessar de um lado para o outro. O texto vai nos trazer várias propostas sobre esta travessia, nos convidando a atravessar. Atravesse, faça isso, saia disso para isso, saia disso para aquilo. Mas antes de lermos o texto e fazermos essas rápidas aplicações, nós precisamos olhar para o mais profundo dos nossos corações e percebemos isso. Se é a acomodação que está precisando de um agito, se é a distração, se é o conforto, o que é? E aí eu quero compartilhar algo pessoal meu, mantenha Atos, nós já vamos ler Atos 8 aí. No ano passado, quando eu comecei essa série, eu disse para vocês que eu não queria começar, porque ler Atos, viver Atos e pregar Atos não é algo muito simples, mas eu quero conforto, eu não quero dificuldade. E aí o ano passado eu fiz um desafio comigo mesmo diante de Deus, que eu iria aproveitar o máximo de oportunidade para orar com pessoas e tentar ministrar o amor, a esperança de Cristo para essas pessoas, esperando que alguma semente fosse colocada, daqueles que estão em Cristo para se fortalecerem nele, daqueles que não estão, quem sabe quererem conhecer mais. Me refiro a orar para pessoas de fora, que eu não conheço, em um posto, em um mercado, na rua, num lazer e etc. Mas este ano eu fui tocado de uma forma muito especial, desde o final do ano passado também. Eu ouvi uma pregação sobre Daniel, que orava 3 vezes no dia. Eu tinha acabado de ler aquele texto na minha sequência bíblica que eu estava lendo, e Deus tinha falado muito comigo com aquele texto. E aí depois eu acabei interessado em estudar um pouco mais sobre aquilo, e preguei inclusive num domingo de manhã sobre esse texto, e eu fiz um desafio comigo mesmo para este ano. Não de forma legalista, mas eu quero 3 vezes por dia ter uma pausa para ter um tempo com Deus. Quem sabe Deus me deu um tempo, Thalita? Eu acho que com as crianças pequenas não, mas quem sabe 3 vezes por dia a gente tendo um tempo de exclusividade, de manhã, na hora do almoço e no final do dia. Está uma delícia.
mas começou chato. Começava Deus, né? Eu esqueci de dizer que eu estava lendo um livro, e dentro desse livro o autor coloca a experiência dele, é uma pessoa de uma espiritualidade exemplar, um dos pais da igreja, e nesse livro ele estava falando sobre, quem escreveu sobre a vida dele, falando desse compromisso dele orar 3 vezes por dia. E aí eu falei, Senhor, não é possível, né? Mensagem, livro, leitura sequencial, acho que é para eu fazer isso. E eu já sabia que eu deveria fazer isso, pelo quanto fraco eu sou há muito tempo. Enfim, resumindo, eu comecei, e começou muito chato. E aí eu lendo aquilo que o autor estava falando, foi muito interessante, porque aquele homem de Deus que fez tantas coisas, também vivia esses momentos, de chegar na presença de Deus e não querer Deus, não querer orar, não ver prazer nisso. E aí eu falei, tá bom, vamos lá, Deus. Queridos, eu tenho vivido momentos muito especiais com Deus. Josi, obrigado por compartilhar os seus momentos. Me abençoou muito, me encorajou, me desafiou ainda mais nisso que Deus também está me desafiando, né? Então eu quis compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu acredito que quando a gente ouve de gente como a gente, buscando um pouquinho e desfrutando de algo especial, a gente também pode ser. O culto Aviva, ou a série Aviva, é para nos avivar, é para nos despertar, a buscar mais de Deus aqui no nosso dia a dia. Então eu te desafio assim também. Porque quando você ler agora Atos capítulo 8, nesse contexto que eu já te dei, é um chamado a sair do conforto, é um chamado a entender o porquê que Deus está tirando você às vezes do conforto, mexendo alguma coisa que não lhe é tão interessante assim. Vamos ler? Me acompanhe, por favor. Nós vamos ler um monte de versículos importantes. Tenha paciência comigo, eu tenho paciência com você e vamos lê-los, tá bom? Atos capítulo 8. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiram, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?
você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desta maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candence, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sendo em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe, o eunuco, desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Querido, que texto lindo, cheio de informações incríveis, de um Deus incrível, que realiza coisas incríveis no meio de gente simples, comum e imperfeita como eu e como você. Mas esse texto ele começa nos chamando a necessidade de travessia. E ele se desenvolve nos chamando a necessidade de travessia. E ele conclui nos chamando a necessidade de travessia. Deus está te convidando, Deus está me convidando a atravessar. Desde quando começou essa série de mensagem em Atos, com todos os outros que tem aqui, todas as outras pregações, todas as outras séries, o quanto eu e você ainda não atravessamos para onde Deus deseja nos levar. Aqui não é uma travessia de conquista e de viver apenas aquilo que nós queremos. A Vanessa aqui no louvor ministrou em oração que Deus nos desse mais de si, porque nós precisamos mais dele, não só das bênçãos. Às vezes as bênçãos não vão vir, aquelas que queremos e clamamos. Nós lemos sobre sinais e maravilhas. O nosso Deus faz muito mais do que um mago que fazia sinais e maravilhas e enganava todo mundo. Até ele, ao ver verdadeiros sinais e maravilhas, se rende à verdade do Evangelho, da palavra de Deus. O que nós precisamos é da presença de Deus, o que nós precisamos é de relacionamento com Deus. Os milagres e as maravilhas são mega importantes para fortalecer a nossa fé, para revelar a grandeza do nosso Criador, para que então a nossa fé e a fé daqueles que nos rodeiam aumente. Mas nós precisamos sair do conforto, nós precisamos entender para onde Deus está nos levando. Você percebeu na leitura aqui que era Saulo, o perseguidor que perseguia de forma árdua, de casa em casa dos cristãos? Quem agora Saulo é? Paulo. Nós conhecemos tanto do apóstolo Paulo, nós lemos tanto sobre o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, que precisou atravessar de uma vida
que era totalmente ligada com a religiosidade e a política da sua época, e ele precisou abandonar tudo isso, literalmente quando caiu do cavalo. E ele cai do cavalo, e uma luz brilha, e o Senhor fala com ele e a sua história muda. Aonde o Senhor tem te derrubado do cavalo, aonde o Senhor tem tirado o conforto, como nós vemos aqui no livro de Atos, e você ainda continua no mesmo lugar, Walter. Você continua no mesmo lugar, Talita. Você continua no mesmo lugar, Clóvis. Você continua no mesmo lugar, Leandro. E aí você aplica na sua vida. Aonde Deus deseja nos levar? Aqui nós estamos diante de um texto que nos chama a oportunidade da travessia, do desconforto para a proclamação. Os primeiros 5 versículos nos mostram isso claramente. A perseguição acirrada, Saulo agindo de forma terrível. Mas o que o Espírito Santo de Deus faz? Espalha os cristãos. E nesse espalhar, nós temos o que sendo espalhado? O que, gente? O que se espalha, além dos cristãos? Eles foram espalhados, foram dispersos. Saíram do conforto, foram separados. Mas aí o que acontece? Não é uma pergunta retórica. O Evangelho é pregado, o Evangelho chega em outros lugares. Às vezes na minha vida, Deus precisa mexer com alguns confortos, com algumas coisas, para que outras áreas da minha vida conheçam o Evangelho que muitas vezes eu digo crer, mas não vivo, eu prego, mas não experimento. E na sua vida? E na minha vida? A perseguição desencadeada por Saulo gerou o espalhamento dos discípulos. A palavra aqui, diáspora, dessa divisão, desse separar, descreve o ato de semear. No meio da dor, no meio da injustiça, no meio da perseguição, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo com que o Evangelho se espalhe. Tem alguma área na sua vida, tem alguma área na sua mente, tem alguma área nas suas afeições que o Evangelho ainda não chegou? Talvez algum desconforto. É um grande navio de casco duro que Deus mandou para abrir caminho e você poder chegar lá do outro lado, transformado, conhecendo o Evangelho, conhecendo Ele, em aspectos, em áreas que você ainda não conheceu. O apóstolo Paulo, que um dia foi apóstolo Saulo, ora para os irmãos de Efésios, obviamente após a sua conversão, para você que não conhece tantas histórias bíblicas ainda, depois de convertido, ele ora para que Deus permita que os nossos irmãos efésios compreendam a grandeza do amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, a largura, o comprimento, a altura do amor de Deus. Eu e você precisamos compreender quem Deus é e a grandeza de quem Ele é, para que o Evangelho então penetre em cada área das nossas vidas e pelos nossos poros possa então sair Cristo para um mundo sedento. Um mundo que às vezes é o nosso cônjuge dentro de casa, que é cristão, mas precisa do Evangelho, porque se perdeu no Evangelho em alguma área, para o nosso filho, para a nossa filha, para o nosso vizinho, para as pessoas que estão à nossa volta, para a gente dentro da igreja, para a gente dentro da sociedade. E então Deus nos chama a atravessar do desconforto para a proclamação. Jesus Cristo foi o grão de trigo que morreu para dar muito fruto. Nossa dispersão só tem sentido porque Ele foi o primeiro a ser entregue por nós. Queridos, nós temos a oportunidade de olhar todo o desconforto, todo o desacerto, todo o desajuste e entender que do desconforto Deus pode proclamar Cristo em nós, Cristo para nós e Cristo através de nós. Mas tem outras oportunidades de travessia. Pode passar para o outro já, Rafael? Obrigado. Oportunidades da travessia também da ilusão aos sinais do reino eterno. Perceba que todos estavam sendo iludidos, dos mais pobres aos mais ricos. A Bíblia deixa claro. Todos estavam sendo iludidos pelos sinais de uma pessoa que enganava. Quantas vezes nós somos enganados por nós mesmos, por aquilo que queremos, por aquilo que esperamos, por aquilo que a sociedade nos apresenta, por aquilo que a política nos apresenta, por aquilo que a religiosidade sem a Bíblia nos apresenta. E então nós brigamos conosco, nós brigamos com Deus, por quê? Porque nós estamos atrás de sinais vazios. Nós estamos atrás de mágicas, de manipulações e de confortos que Deus não nos promete. Ontem, no encontro da associação, uma senhorinha, uma querida, logo que eu entrei, uma senhorinha já bem idosa, veio me cumprimentar, me abraçar, e não me lembro o contexto, mas eu me lembro que ela citou as palavras de Jesus, que nós somos chamados a viver neste mundo, tendo bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, mas ela disse, lembre-se, jovem, coitadinha, ela não sabe que eu não sou jovem, mas, lembre-se, jovem,
neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, Jesus está com você. Mas lembre-se, tereis aflições. A oportunidade de sair da ilusão para os sinais do reino eterno é entender que nem todas as minhas orações serão resolvidas ou respondidas como eu quero. Mas Deus continuará comigo, me confortando como fez com Jesus diante da cruz. Mas ao mesmo tempo eu não posso me esquecer de que Deus continua fazendo sinais e maravilhas e muitas coisas podem ser transformadas. Porque enquanto eu vivo o milagre, eu também proclamo os sinais do reino. Porque os milagres impactam a minha vida e todos aqueles que me veem. E aí eu não sei quando Deus vai dizer sim e quando Deus vai dizer não. E isso não importa tanto, porque o mais importante é que eu não vivo de ilusão. Eu não vivo de um sentimento de achar que tudo vai ser resolvido nesse mundo e que aqui vai ser paz em todos os momentos. Na verdade, eu vivo de um sinal do reino, que me convida a ter esperança. De novo, o apóstolo Paulo, que um dia foi o apóstolo Saulo, ele diz: se a minha esperança para este mundo, se a minha esperança é para este mundo, sou o mais infeliz de todos os homens. Proclamando para si e para nós o quê? Que a nossa esperança é na eternidade. Mas enquanto aqui estamos, permitimos que o desconforto nos leve a proclamar. Permitamos que as ilusões ou as frustrações com as ilusões deste mundo vazio nos leve para o reino eterno. E então assim nós seguimos cheios de esperança. Aonde o evangelho chega com poder, as mentiras que prendem as pessoas perdem a força. Augusto Nicodemos diz isso dentro desse contexto de Êxodo 7, misturado com Atos capítulo 8. Esse Deus que nos tira para algo muito maior. Eu não sei como está a sua fé. Se a sua fé está só se Deus responder aquilo que você quer, se Deus fizer aquilo que você quer, isso é uma fé muito pequena. O Evangelho, o reino de Deus é muito mais amplo que isto. E estas verdades nestes versículos nos lembram disso. Pessoas iludidas com uma mágica ficam pasmas e maravilhadas com o verdadeiro evangelho, que transforma situações, que curam pessoas também, mas que nos chama uma verdade muito maior, porque Jesus fazia os sinais e permitia que os discípulos fizessem, os servos fizessem para quê? Para que o reino eterno fosse proclamado. Mais um convite de travessia à minha vida e à sua vida, agora lá dos versículos 14 ao 25, a oportunidade da travessia da corrupção religiosa à fé bíblica. Nós precisamos entender, Simão tentou comprar o dom de Deus. O versículo 18 nos mostra isso. Pedro confronta dizendo que o seu coração não era sincero. E então aqui, o coração deste homem é exposto. Um homem que o texto havia dito que se converteu, creu, converteu. Então gente convertida como eu e você, gente que crê como eu e você, que está dentro da igreja como eu e você, que já foi ao batismo como eu e você, passa por áreas e circunstâncias tenebrosas, assustadoras como estas, que um homem de Deus precisa dizer que o meu coração é corrupto, que o meu coração não é sincero, e precisa de confronto. Bem-vindo ao time. Se você não encontrou corrupção e infidelidade na sua vida, você está iludido. Permita que o Espírito Santo abra os seus olhos agora, em nome de Jesus, porque há corrupção em nós, mas há a palavra de Deus ministrada aqui por Pedro e aqui hoje pela palavra de Deus, na boca do Walter, apenas propagando essa palavra, para minha alma e para sua alma. Tem algum tipo de corrupção religiosa na sua vida? Tem alguma coisa que no seu viver religioso você usa da igreja, você usa da religião, você usa do ministério, você usa do status, você usa da sua posição, você usa de qualquer coisa que deveria usar para Cristo, para a glória de Cristo, para servir o outro e você usa para si mesmo? Que Deus nos livre de tentar manipular, comprar, adulterar aquilo que é perfeito, aquilo que é santo do Senhor. Um texto paralelo aqui está em Mateus 6, 24, falando sobre as riquezas de Deus e as riquezas deste mundo, nos mostrando o perigo. Quantas vezes eu acho que o meu título, eu acho que o meu status, eu acho que a minha posição, eu acho que a minha condição me permite falar com a minha esposa de um jeito diferente, com o meu filho de um jeito diferente, porque, afinal de contas, eu tenho 42, vou fazer 43, meu filho só tem 2, o outro só tem 7. Aonde já se viu? Não é assim. Não pode falar assim, porque está desonrando o Criador. E o Criador colocou limites seguros, porque obedecer a Deus é bênção. Então, meu filho está desonrando a Deus, ele está sendo insensato, ele está sendo louco. Ele não pode me desonrar, porque Deus me colocou como autoridade para preservá-lo, para ensinar o caminho a ele. Então, filho, isso é loucura, isso é insensatez, você não pode. Mas normalmente a gente faz o contrário. Aonde já se viu? Né? Estou dando o exemplo do filho e você aplica para tantas coisas, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, aqui dentro da igreja.
Que Deus guarde os nossos corações e nos livre das corrupções. E então a gente possa atravessar de uma corrupção religiosa, a gente usa a igreja, a gente usa as coisas de Deus de forma indevida, como egoísmos e com formas e direitos e formas, para o quê? Para uma fé bíblica, aonde somente a palavra é pregada, aonde não há compra, não há politicagem, não há abuso de poder. Este homem estava abusando do fato de ter dinheiro para tentar comprar algo religioso. Quantas vezes acontece isso de um lado ou do outro, comigo e com você, mas o Deus de toda graça nos invade, nos chamando à travessia. A gente sai do desconforto para a proclamação, a gente sai da ilusão para o verdadeiro reino de Deus, a gente sai da corrupção para a fé bíblica. E o texto continua, nos chamando a sair das nossas próprias vontades, à obediência, nos sair da vontade pessoal, da vontade do Walter, da vontade do meu coração, a obedecer ao Senhor. Dos versículos 26 ao versículo 31, nós temos aqui, de forma clara, o anjo falando com Filipe para ir à estrada deserta. Perceba que o texto disse que era para ele correr, né? Vá lá. Perdão. O texto fala que é para ele ir atrás da carruagem, e o texto diz que ele correu. Eu fico imaginando essa cena. O texto não fala como que ele estava, eu acho que era a pé, né? E eu imagino o Espírito Santo falando para mim, Walter, vai orar para aquela pessoa que está passando lá na rua agora. Quantas vezes eu já senti o Espírito Santo, vai e faz, e eu relutante assim, né? Na sexta-feira à noite eu estava com amigos, que eu gosto muito, e aí nós estávamos ali num momento gostoso e chegou uma encomenda e eu estava bem perto do portão e eu fui receber. E aí eu não queria gastar tempo, eu queria curtir meus amigos, o papo estava bom demais. E aí eu recebi a encomenda e falei, vou falar Deus abençoe, já está bom, né Deus? Estou orando aqui no coração, Deus abençoe, fulano. E aí Espírito Santo, ora, eu não, né? Esse não era o meu propósito do ano passado? Não, o propósito para a sua vida, Walter, não, né? Enfim, graças a Deus orei, a pessoa falou, acabei de passar por uma situação terrível. E aí, de um momento tão ruim, agora eu tenho o privilégio de receber essa oração. Muito obrigado, eu estava precisando tanto disso. A gente precisa sair do desconforto, a gente precisa sair da nossa vontade. E hoje, nesse mundo intelectual que nós estamos, e eu gosto, por sinal, parece um pouco loucura, né? O Espírito Santo está me incomodando para... É muito medíocre esse negócio, é muito infantil, deixa quieto. O Evangelho às vezes parece meio louco mesmo, né? Um Deus perfeito e santo escolhe gente como a gente, para amar, para salvar. E ele também fala de uma forma maluca, através de anjos, como nós vimos aqui. E nós precisamos obedecer. O que Deus tem nos falado para obedecer? Que não é contra a palavra de Deus. É inclusive a favor da palavra de Deus. Mas a gente usa todas as desculpas para não obedecer. Que nós possamos aproveitar hoje a oportunidade de abrirmos mão da nossa vontade, das nossas vontades enganosas, para seguirmos a vontade segura de Deus. Atravessando então, da minha própria vontade, a obediência. Seja no seu casamento, seja na sua paternidade, seja no seu relacionamento com os seus pais, com alguém aqui da igreja, com alguém da sociedade. Eu não sei o que é, mas Deus está te chamando a essa obediência, que parece cega, mas não é. Apenas obedeça. Eu tive que colocar, na casa que nós mudamos, tem uma piscininha no fundo, e eu sou mega preocupado. A gente teve que colocar, comprei cerca para colocar em volta, coloquei uma câmera que dispara o alarme se o Benício ultrapassar aquele lugar, porque o Benício não sabe o perigo de uma piscininha. É pequenininha, mas para ele é o suficiente para morrer afogado ali. E aí eu preciso levantar esses muros protetivos para ele. E a gente precisa ter esse cuidado, e Deus levanta esses muros protetivos. Obedecer a Deus não é um peso. Obedecer a Deus é um privilégio. Imagine então essa pequenina piscina que tem no fundo da casa que eu moro ali, de aluguel. Imagina então eu puxando, é uma cerca retrátil, são 2 cerquinhas retráteis. Imagina eu puxando a cerca retrátil, encaixando aqui nesse pilar, fixando no chão elementos de segurança externo e puxando a outra. Agora eu quero que você imagine Deus puxando uma cerca retrátil no pecado que você acha que é bom. Na sua autojustiça, na sua autocomiseração, no seu orgulho, na sua justiça própria, na sua autodependência, na sua sexualidade indevida, na sua pornografia indevida. Pornografia todas são indevidas, né? Enfim. E agora imagina um Deus amoroso. Se eu, humano, pecador, limitado como sou, ao mudar,
não queria gastar, a mudança já gasta, mas já priorizo comprar as cercas, instalar as cercas. Eu detesto fazer essas coisas. Instalei a cerca e gasto tempo para ir lá, puxar a cerca, fixar as coisas, instalei a câmera. Também não gosto de mexer com essas coisas, eu gosto de usar, mas não gosto de instalar. Todo pecador, faço isso para proteger meu filho. Agora imagina o Deus amoroso protegendo você, puxando cercas para te proteger de você mesmo, te proteger das ilusões deste mundo mal, te proteger daquilo que parece bom, mas não é. E então entenda a obediência, entenda esse caminho seguro que Deus te convida a atravessar como um cuidado de Deus, e não como uma obrigação, porque a obediência, na verdade, é protetiva. Quando Deus diz não é mal, quando Deus diz sim, é bênção para nós. E a última travessia de Atos 8, infelizmente, porque é maravilhoso falar sobre isso, lembrar sobre isso, e agora atravesse das trivialidades do Evangelho. Você e eu precisamos deixar de lado aquilo que é trivial, aquilo que é pequeno, aquilo que é limitado. Sabe aquelas coisas que não têm tanto valor? Nós precisamos abandonar, porque quando nós olhamos o versículo 32 ao 40, nós temos claro aqui, o quê? O etíope lia sobre o cordeiro, que não abriu a boca. Filipe não perde tempo com futilidades, ele anuncia as boas novas de Jesus. Eu amei o versículo, porque o versículo diz que ele lê aquilo que foi perguntado, e a partir daquilo que ele lê, ele apresenta o Evangelho. E aí eu fiquei imaginando algumas vezes que eu me acho um pouco louco. Eu falo, nossa, eu acho que eu sou insuportável. Porque eu sempre dou um jeitinho de falar alguma coisa de Deus. Eu sempre dou um jeitinho de falar alguma coisa da palavra de Deus. E, nossa Deus, eu acho que é muito chato conviver comigo. Comigo dentro da igreja, comigo dentro de casa, comigo na sociedade. Porque, na verdade, eu estou o tempo todo procurando alguma coisa para falar do Senhor, e deve ser chato pra caramba isso. E a hora que eu li esse versículo, eu me confortei. Eu falei, bom, é um chato nesse mundo mesmo. Se for para ser chato nesse mundo, que seja. Eu espero que não seja tão chato, que o resultado depois da chatice seja os frutos do Evangelho, que é paz, que é alegria, que é vida, que é salvação. Mas ao ler isso nesse texto, eu fui encorajado. Uma pergunta foi feita, um texto foi lido. E então, o suficiente para aproveitar aquela situação para anunciar o Evangelho. Queridos, nós gastamos tanto tempo brigando por coisas tão bestas dentro de casa. Nós gastamos tanto tempo brigando por coisas tão bestas dentro da igreja, dentro da sociedade, dentro da política, nas redes sociais. Nós gastamos tantas energias com coisas tão triviais, tão sem valor. E Deus está nos chamando a gastar energia, a gastar tempo com aquilo que é importante. Com aquilo que é importante. Então, de tudo aquilo que é sem valor, ou que é com menos valor, melhor dizendo, nós podemos nos gastar com o Evangelho, aproveitando cada uma dessas oportunidades para apresentar o Evangelho. E aí eu quero concluir com algumas aplicações que não estão aí, mas estão aqui para mim, compartilhá-las com você. Mas antes disso eu quero pedir que você feche seus olhos e você pense sobre tudo isso. Ore ao Senhor. O que está desconfortável na sua vida? Quais são as perseguições que você tem sofrido? Talvez dentro de casa mesmo, com seu cônjuge, filhos. Talvez aqui dentro da igreja, talvez na sociedade. Eu te encorajo a perguntar para o Senhor: Deus, como eu posso te conhecer mais com tudo isso que eu estou passando? Que caminhos podem ser abertos? Que lugares eu posso atravessar? Que coisas eu posso atravessar de uma vida medíocre para uma vida espiritual viva, eficaz? Agora que você já começou a pensar um pouquinho disso, pode parar e depois você termina lá na sua casa. E eu quero fazer com você aqui alguns desafios para mim e para você. Proclame na crise. Proclame na crise, ainda que a crise seja com o seu cônjuge, proclame a ele na crise. Ainda que a crise seja no trabalho, na igreja, proclame na crise. Proclame, fale de Jesus na dor, use seus problemas como testemunhos de esperança. Lute contra ilusões, busque a verdade da palavra de Deus. Busque o Evangelho de verdade. A verdade é só Cristo. O resto faz parte desse bolo maravilhoso. Mas a essência do bolo é Cristo. Busque Ele, busque a verdade. Cuidado com as outras coisas. Limpe as intenções.
Sirva por amor puro, rejeite qualquer desejo errado. Rejeite desejo de aparecer, de controlar, de comprar, de manipular, de usar, de abusar. Limpe as suas intenções dentro de casa, na igreja, na sociedade. Obedeça. Ouça a voz divina. Se o Espírito mandar falar com alguém hoje no seu trabalho, aqui na igreja ou na sua casa, fale. Enfrenta essa vergonha, enfrenta esse sentimento de mediocridade, que na verdade a gente tem como infantilidade, e entenda que o Evangelho é loucura mesmo. É loucura para o mundo, mas sabedoria para aqueles que creem. Sabedoria que dá vida, sabedoria que dá esperança, sabedoria que transforma a minha e a sua vida. Fale de Jesus, foque no que importa, foque naquilo que importa, fale de Jesus. Fale de Jesus, aproveite cada oportunidade para falar de Jesus. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos para a vida que o Senhor tem para nós e através de nós. Aviva-nos de novo, Jesus. Fale de Jesus, fale de Jesus. Gaste energia para aquilo que importa. Fale, aproveite cada oportunidade dentro de casa, na igreja e na sociedade. Acolha a alegria. Viva contente em Deus. Não deixe que o cansaço do mundo apague o brilho da salvação em você. Às vezes o cansaço, as circunstâncias vão nos apagando, as distrações boas, ruins, vão nos cansando. Mas permita que todo agito, todo desconforto, seja Deus enviando um grande barco, abrindo caminhos para que você atravesse de uma vida medíocre para uma vida cheia da presença do Espírito Santo, cheia dos sinais e das maravilhas de Deus em você e através de você. Perdoe as falhas. Supere as mágoas internas. Se alguém te feriu na comunidade, faça a travessia do perdão. Nós precisamos abrir mão daquilo que não é tão importante, por aquilo que é mais importante. E então nós temos esse convite maravilhoso. Saia do desconforto para a proclamação, da ilusão para os sinais do reino, da corrupção à fé bíblica, das vontades suas para a obediência do Senhor e das trivialidades ao Evangelho. E é uma frase resumidora para a gente. Pode passar, Rafa, por favor. E eu quero pedir que você leia esta frase, mas você lê essa frase trazendo todas essas verdades como um compromisso, como um desejo de viver isso que Deus tem para nós. Amém? 1, 2, 3 e... Amém, amém. Aquele que sopra, muitas vezes ameaças e causa dispersão, também é aquele que irrompe com luz. Uma luz que cega, mas ao mesmo tempo abre os olhos e muda a história. Atos 9. Tem coisas grandiosas para o avivamento que Deus já começou em nós e deseja continuar fazendo. Em minha vida, em meu casamento, em minha paternidade, em todas as áreas da minha vida e da sua também. Em breve, Atos 9, mostrando essa luz de Deus que cega e que ao mesmo tempo ilumina, mostrando a vida e a esperança. Pai, continua falando com a gente por meio da Tua palavra. Permita que Teu Espírito, ó Deus, nos permita atravessar da mentira, do engano, do pecado, da distração, do conformismo, do orgulho, da soberba. Senhor, são tantas coisas ilusórias deste mundo que nos prendem, mas livra-nos de tudo aquilo que não é Teu e nos faça atravessar os casamentos que precisam de esperança, os casamentos que precisam de transformação, a paternidade que precisa de transformação, as filiações que precisam de restauração, a religiosidade que precisa ser transformada, o compromisso que precisa ser transformado. Transforma-nos, Jesus, transforma-nos, edifica-nos, livra-nos de uma vida medíocre, encha-nos da verdade do Evangelho. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. De olhos fechados, eu ainda quero fazer um desafio. Eu peço que você feche seus olhos, baixe sua cabeça. Esse texto mostrou algo muito importante sobre o batismo. Homens que creram e entenderam que o batismo era uma consequência da fé. Era um compromisso de passo de fé. Talvez você tenha estado na nossa igreja há um tempo, em outras igrejas, ou você está aqui por um tempo. E depois que eu terminei a mensagem, eu me lembrei que eu deveria ter feito isso durante a mensagem, porque eu orei sobre isso, queria ter falado sobre isso e eu esqueci. Mas eu creio que é o Espírito Santo me incomodando aqui. E talvez você precise ouvir de que você precisa dar um passo a mais de compromisso com Deus. Dizer que crê é um passo muito importante, mas também é muito importante comprometer-se com Cristo
publicamente com o batismo, dizendo para todos: eu morro para mim mesmo, porque minha vontade é enganosa e insuficiente, e eu nasço em uma vida para Cristo. Eu não vou pedir que você se manifeste, eu não vou pedir que você levante a sua mão, mas eu vou pedir que você procure um de nós pastores, e que se você foi desafiado a dar esse passo de compromisso ao batismo, e você precisa entender um pouquinho melhor sobre isso, você tem dúvidas, fale com um de nós. Eu estou à disposição para tomarmos um café, comermos um churrasco, fazermos alguma coisa junto e conversarmos sobre esse assunto mais importante na sua vida, talvez neste momento. E ainda quero orar por você, por um outro desafio, ainda de olhos fechados, cabeças baixas. Tem alguma área na sua vida que Deus tem te chamado a atravessar e você tem se entregue, como eu me entreguei por muito tempo ao meu comodismo? Tem alguma área que neste ano Deus tem te chamado a buscá-lo mais, a consagrar-se mais, a encher-se mais, e outras distrações estão acontecendo? O Josi disse que ele quer desfrutar do Senhor, como Deus deu uma experiência incrível para ele. Ele disse isso, isso me encorajou, isso me desafiou ainda mais. Então eu quero compartilhar o meu testemunho e quero recompartilhar o dele, para te chamar a algo mais. Tem algo na sua vida? Agora sim, eu quero pedir que todos de olhos fechados, cabeças baixas, você que sabe que Deus está te chamando a atravessar de alguma dessas coisas ruins, pecaminosas, enganosas, pequenas, limitadas, para algo muito maior nele, mas você talvez se sinta sem força, talvez você falta comprometer-se. Deus, eu vou tentar de novo, eu quero, me fortaleça, vamos lá, vou tentar, com a tua ajuda, com a tua graça. Talvez hoje é o dia para você começar isso de novo, ou começar, quem sabe, pela primeira vez. Tem alguém? Se tem, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Eu não vou te chamar aqui à frente, amém? Vão levantando as mãos, é a sua manifestação diante do Senhor. Levanta e mantenha aí dizendo: Deus, eis-me aqui, Senhor, olha para mim, olha para mim. Eu tenho vivido coisas incríveis com Deus, mas eu não quero só isso, eu quero mais de Ti, Jesus. Eu estou com a minha mão levantada aqui porque eu preciso de mais. Ah, como tem sido bom Te conhecer. Ah, como tem sido bom crescer em conhecê-lo, mas eu quero mais, Senhor. Essa é a minha oração, é a oração do Seu filho Walter. Olha essas mãos levantadas, olha para esses corações e leva-os aonde somente o Senhor pode levá-los. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.